Oi, mulher, eu tô muito feliz, porque esse aqui é o nosso primeiro vídeo no YouTube, nesse canal que vai ser um canal de troca, onde a gente vai poder compartilhar, aprender, ter vivência juntas, e eu vou poder conseguir dividir com você um pouquinho da minha experiência, do que eu vivi, do que eu aprendi, para que a sua vida seja transformada assim como a minha foi. Lá no Instagram a gente tem muito conteúdo legal, então eu te sugiro que me siga lá também. Mas aqui a gente vai ter vídeos mais longos, porque a plataforma permite. E no tema de hoje, para o seu primeiro vídeo, eu fiquei pensando o que que eu poderia levar para ela, para que fosse algo transformador, para que ela já conseguisse colocar em prática. Abri caixinha de perguntas, vocês participaram, eu fiquei muito feliz. E aí eu resolvi trazer um tema. 5 atitudes que você pode começar de imediato que vão transformar a sua energia e te deixar muito mais feminina. Vamos lá? Vamos começar falando sobre o efeito espelho. Eu vou trazer um pouquinho de neurociência para vocês, mas de uma forma que seja fluida e que você consiga entender. O que acontece com o nosso cérebro? Quando ele identifica algo em que ele se espelha de forma positiva, ele tende a ficar mais feliz, a liberar alguns tipos de endorfina e de hormônios que fazem o outro ficar mais receptivo. Vou te dar um exemplo. Eu, antes, já me sentia feminina, mas eu chegava nos ambientes, por exemplo, academia, supermercado, nos ambientes de trabalho, e eu sentia que as pessoas não eram receptivas comigo. E eu ficava pensando, gente, o que que eu estou fazendo? Eu sou tão legal, eu sou uma pessoa tão bacana. Mas sabe o que acontecia? Eu estava com um rosto completamente transmitindo uma outra mensagem. Era um rosto fechado, não tinha sorriso, não tinha expressão. E aí essa pessoa automaticamente não recebia comandos de abertura para poder lidar comigo. Então, basicamente, o nosso cérebro funciona assim. Quando você sorri, você emite no cérebro do outro uma função em que ele ativa gatilhos de felicidade, de emoção, de coisas boas, né? Normalmente, quando a gente vê alguém sorrindo, é algo bom. E aí, da mesma forma que quando você tem um neném, um recém-nascido, que você olha para aquele neném que chorou a noite inteira e não te deixou dormir, mas quando você olha para ele e vê aquele rostinho, você se sente bem, amparado, como se tudo que passou na noite anterior não tivesse sido suficiente para diminuir o amor que você tem. Consegue entender? Esse é o efeito espelho. Então, quando você traz esse efeito para a sua realidade, para a feminilidade, quando você começa a entrar em ambientes sorrindo, sendo mais gentil, sendo mais simpática, automaticamente as pessoas começam a te tratar melhor, de forma involuntária, porque sem perceber, elas estão recebendo um comando cerebral para que você seja recebida de uma forma melhor. Você aprendeu um pouquinho do efeito espelho e a gente vai para o segundo ponto, o tom da sua voz. Quando você fala de uma forma fluida, leve, num tom de voz moderado, isso automaticamente transmite nas pessoas ao seu redor uma sensação de mais elegância, de mais refino. Imagina se eu estivesse aqui falando com você de forma super acelerada, me movimentando de formas que isso daqui fosse uma coisa, gritando, falando alto. Com certeza a sua imagem sobre mim mudaria muito. E eu sei que às vezes a gente mudar o tom de voz, a velocidade, a forma como a gente fala é difícil. Mas tudo depende de treino. Se você treinar, você vai perceber que você vai conseguir ter essa adaptação. O que eu costumo dizer? Dê pausas. No momento em que você estiver conversando, aprenda a pausar. Aprenda a falar de uma forma leve, fluida, num tom de voz agradável e vá treinando, vai treinando. Isso vai fazer total diferença na sua comunicação. Vai te deixar mais elegante, mais feminina. Esses movimentos um pouco mais próximos do corpo, um pouco mais controlados, também vão trazer uma sensualidade um pouco mais minimalista para você, que é um tema de um outro vídeo que a gente vai fazer, mas você vai conseguir se comunicar de forma melhor. Feito isso, a gente já sabe o efeito espelho, a gente já sabe o nosso tom de voz. Vamos para o terceiro ponto, que é a nossa postura e movimentação corporal. Quando você tem um controle dessa sua postura e desses seus movimentos, você transmite uma mensagem. Então, além de você falar,
você consegue transmitir uma mensagem através do seu corpo. E aí, às vezes, pelo cansaço, né, por já ter adaptado o nosso corpo a isso, a gente costuma ter uma postura que não é uma postura ideal, uma postura mais corcunda, né? A gente senta de forma mais relaxada. Tudo isso muda a sua imagem. Inclusive, quando você se movimenta e o seu espaço de movimento, ele é muito amplo. Eu costumo dizer que a gente precisa começar a treinar com os movimentos mais perto do corpo. Sabe aquela blusa ombro a ombro? Às vezes eu colocava ela, porque ela não deixava eu me movimentar muito. E aí eu ia treinando os movimentos com ela mais próximos aqui da região do corpo, do peito. Por quê? Porque isso transmite um pouco mais de elegância. E aí você consegue trazer um pouco da sensualidade minimalista, que vai ser um dos temas que a gente vai falar mais pra frente, e consegue transmitir um pouco mais de elegância nesses movimentos. Então agora, nesse momento, a gente já sabe voz, já sabe efeito espelho, já sabe postura. O que que mais falta para a gente poder se conectar ainda mais com esse feminino? É aprender a receber. Eu te digo isso porque, por mais feminina que você possa estar aparentemente, se você não der espaço para que o outro te ajude, para que você receba, as coisas não vão fluir. Eu, por exemplo, tinha uma feia mania de não aceitar ajuda. Então eu ia no supermercado e um homem me fornecia ajuda e eu não queria. Eu chegava no meu condomínio, alguém segurava a porta do elevador e eu malmente olhava para essa pessoa e agradecia. Eu tinha um pouco de vergonha, talvez, ou eu achava que dava conta de tudo. E foi aí que eu comecei a trabalhar o receber. E trabalhar o receber tem muito a ver também com o deixar o controle. São coisas muito similares e muito próximas. Como é que eu consigo começar a receber se minha vida inteira eu dei conta de tudo, eu estava no controle de tudo, eu não sabia como lidar com a situação se não fosse controlada por mim? Vocês conseguem entender que é algo muito mais profundo? Então eu costumo dizer assim: para a gente poder aprender a receber, a gente precisa aprender a soltar o controle. Quando você estiver numa mesa com algumas pessoas, deixe que elas decidam por você. Se você costuma decidir onde vai ser o almoço, como vocês vão fazer naquele passeio, o horário que vocês vão sair, comece soltando essas pequenas decisões e deixando para que outras pessoas resolvam. Principalmente se você tiver um parceiro. Deixe que ele tome essa iniciativa, deixe que ele resolva algumas situações. E aí, aos poucos, você vai soltando o controle e deixando espaço para aquelas pessoas ali decidirem e definirem um rumo, e automaticamente você aprende a receber. A pessoa começa a entender que você quer ser cuidada, porque muitas vezes a gente não é cuidada porque a gente não demonstra que quer ser. Parece até um negócio, né? Mas a gente não demonstra. A gente não deixa o outro fazer, a gente não deixa o outro vir. O seu marido, o seu namorado, os seus antigos parceiros queriam fazer por você e muitas vezes você tinha resistência em aceitar uma conta de bar paga, em aceitar uma carona, em aceitar uma gentileza. Então, receber é um processo de soltar o controle e faz parte do feminino justamente por isso. Então, a partir de hoje, vamos aprender a receber? Coloque em prática isso aí e me conta. Agora, para a gente fechar o primeiro vídeo, a gente falou muito aqui de coisas que você pode fazer para melhorar a sua energia. Mas eu queria ir num tema um pouquinho mais profundo. Para você poder alcançar a sua feminilidade, você vai precisar se conhecer. Você vai precisar saber quem você é, o que você gosta, quais são os seus limites e o que você está disposta a mudar na sua vida. Por isso, muitas pessoas falam de feminilidade na internet e colocam uma mulher numa caixinha. Não sei se vocês já perceberam isso, né? São mulheres que estão sempre dentro do estilo romântico e nós temos 12 tipos de estilo. São mulheres que são sempre numa sensualidade que ela é evidente e nós temos pelo menos 5 ou 6 tipos de sensualidade. São mulheres que estão ali vivendo numa caixinha. E o que eu quero te propor aqui com esse primeiro vídeo? Entenda que você pode ser feminina dentro da sua autenticidade. Você pode ser feminina e não estar usando um salto alto. Você pode ser feminina e ter um estilo diferente do estilo da maior parte das mulheres que você tem como referência. Mas para que isso aconteça, você precisa se conhecer. E aí, quando você se conhece, a gente cria um dom, que é o dom da mulher magnética,
que pode ser até o tema do próximo vídeo. Você cria autenticidade. Não existe nada mais bonito em uma mulher do que ela ser autêntica, do que ela sustentar as suas verdades, do que ela viver dentro daquilo que ela acredita. Mas para isso, você precisa se conhecer. E já está no caminho, porque está aqui, está lá comigo no Instagram, já é um grande passo. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que isso aqui faz sentido para você, se assim como eu vou deixar uma foto aqui de como eu me vestia, de como eu me portava. Se você acha que assim como eu, você consegue e quer transformar a sua vida, porque você consegue, eu sei, porque eu já vivi. Mas se você quer transformar a sua vida, me segue aqui nesse canal, compartilha com a amiga, vai lá no Instagram e me segue lá também. Agora a gente tem um e-book que foi lançado, que vai ser lançado, né, no dia 21 de agosto. É um e-book sobre feminilidade, onde eu vou te trazer dicas, ideias de como você se comunicar, de como você paquerar na internet. Se você terminou um relacionamento, eu tenho um capítulo inteiro te ensinando como superar o fim desse relacionamento, como melhorar o seu relacionamento e o seu casamento. Então, lá no e-book você vai ter um manual. Eu fiz ele de uma forma manual, para que, assim como essas dicas que eu trouxe aqui, você consiga ler e colocar em prática. Tá bom? Eu estou muito feliz em te ter aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.